povo, bem-vindos a mais uma aula aqui. Vamos dar continuidade a nossos estudos sobre a dinâmica dos corpos, né? Vou abrir aqui logo os slides, que nós possamos dar início a essa aula. Só um instante aqui, deixa eu ver, pronto, vai dar certo agora. Vamos aqui, meu povo. Hoje a gente vai dar início às leis de Newton, mas hoje a gente estuda primeiro a primeira lei de Newton e a terceira lei de Newton. Vamos estudar a segunda lei de Newton só mais à frente, depois de ter uma base melhor sobre o movimento dos corpos. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês, uma é que representa a primeira lei de Newton, muitos de vocês já passaram por isso. Está dentro do ônibus, se o motorista dá um tranco, ele freia o ônibus de uma hora para outra, acontece o que? O seu corpo vai para frente, né? Você é jogado para frente. E a segunda situação aqui na imagem representa a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Quando você empurra um carrinho, o carrinho também empurra. Vamos aqui passar à frente. As leis de Newton são conjuntos de leis que descrevem a dinâmica do movimento. O que seria a dinâmica do movimento? A dinâmica é a relação, a relação de quem é que provoca o movimento. Então, para a gente estudar o movimento, a gente tem que saber primeiro relacionar quem provoca e como é provocado. E as três leis de Newton, elas significam exatamente isso. Aqui é a foto do Newton, né, que é o cara que descobriu isso, e por incrível que pareça, ele descobriu exatamente no momento parecido que a gente está vivendo agora na pandemia, que foi quando houve a peste negra, né, na Inglaterra, que a peste negra matou milhares de pessoas, também era um vírus que matava muito rapidamente, e o Newton teve que passar muito tempo isolado. E esse tempo que ele passou isolado foi exatamente onde ele construiu as três leis de Newton e muitas outras coisas que ele fez para a humanidade. Certo? Aqui são alguns exemplos dessas três leis. Vamos para frente. A primeira lei, definindo aqui para vocês. A primeira lei de Newton é chamada lei da inércia, que, como o próprio nome diz, inércia quer dizer parado ou estático, sem alteração. A primeira lei, por definição, ela diz o seguinte: todo corpo mantém-se em repouso ou em movimento uniforme ao longo de uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, todo o corpo tende a se manter em movimento ou em repouso, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. O que é que isso quer dizer? Aí eu trouxe um exemplo aqui. Quando você está num carro e você tem uma televisão ali em cima, né, sem nenhuma amarra. Se você está movimentando para frente, de uma hora para outra, você frear o carro, né, dar uma parada, o que é que vai acontecer com a televisão? Ela vai ser lançada para frente. A mesma coisa acontece quando a gente está dentro do ônibus e o motorista freia o ônibus. A gente é jogado para frente. Por que isso ocorre? É por causa exatamente da primeira lei de Newton, que ela diz que o corpo ele tende a se manter em movimento. Mas como nada está segurando ele, ele é lançado para frente. Então, a tendência de todo o corpo é se manter em movimento ou em repouso. Para que isso modifique, é necessário aplicar-se uma força ou qualquer tipo de interferência sobre esse corpo. É devido à primeira lei de Newton que nós utilizamos cinto de segurança, certo? Essa é uma das aplicações da primeira lei. Beleza. Primeira lei, todo o corpo tende a permanecer em movimento ou em repouso, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. E agora vamos passar a definir uma coisa que nós aprendemos erroneamente
no decorrer de nossa vida, que é o que? A gente acha que massa é a mesma coisa que peso. Massa não é a mesma coisa que peso. Né? Quando você vai na farmácia se pesar, na verdade você não está indo na farmácia se pesar, você está indo medir a sua massa. Por que que isso ocorre, professor? Porque vamos agora definir, ó, massa é a quantidade de matéria presente em um corpo e medida em uma balança. Então, massa se mede em uma balança. No Sistema Internacional de Unidades, massa é o quilograma, certo? Então, quando a gente vai na farmácia, a gente está medindo nossa massa. Mas e o peso é o que, professor? O peso, na verdade, ele é uma unidade de força, ou seja, o peso é força que é provocado pela massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, certo? Aí, como que a gente calcula o peso? O peso é massa vezes a aceleração da gravidade, que é G aqui, é esse Gzinho, que esse G, a aceleração da gravidade no nosso planeta Terra, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado, como a gente já viu nas outras aulas, né? Então, o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. E o peso, ele é dado em uma unidade chamada newtons, que newtons é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? E é Newton exatamente em homenagem ao cara que descobriu as leis, né? Que definiu, sintetizou as leis que regem o nosso planeta. Vamos passar aqui a analisar a força-peso. A força-peso é esse pezinho aqui com uma flechinha em cima, que é vetorial, né? Ela depende do sentido e da direção. A força-peso ela atua dentro do planeta Terra, certo? Então todo mundo que está no planeta Terra existe uma força que lhe empurra para o centro da Terra. E essa força é atuada pela massa vezes a aceleração da gravidade e, como eu já falei para vocês, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Então tem uma força que sempre empurra os corpos para o centro da Terra. Aí aqui é o exemplo. Olha aqui uma pessoa em cima do planeta sendo empurrada para o centro da Terra. Vamos aqui. Só para dar uma ideia aqui para vocês, voltando assim, só para dizer, isso daqui ocorre por quê, pessoal? Ocorre exatamente por causa da interação entre a Terra e o Sol. Como a Terra gira em torno do Sol, há uma atração muito entre os dois, cujo provoca essa gravidade, ou essa lei que demonstra que existe uma aceleração que empurra os corpos para o centro da Terra. Okay? Cujo essa aceleração ela muda de planeta para planeta. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Sobre a superfície da Terra, onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aqui está 10 metros por segundo ao quadrado porque ele arredondou, 9,8 arredondou para 10. Um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons em uma expedição à Lua, onde G e a Lua não é um planeta, é um satélite, onde G é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí aqui ó, é a gravidade na Lua. A massa desse astronauta será igual a... Aí então, ele está querendo saber qual que vai ser a massa de um astronauta que estiver na Lua com essa mesma força-peso aqui. Ó. Antes de tudo, eu tenho que descobrir qual que é a massa dele. Se eu sei que o peso na Terra é 700, ó, peso na Terra vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade na Terra, que é G. Aí eu tenho peso é 700, que é igual a massa, vezes, que é quem eu quero descobrir, né? Vezes 10, que é a gravidade. Quero descobrir quem que é a massa. Vou passar o 10 para o outro lado, aqui ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, vai ficar 700 dividido para 10, que dá igual a 70 quilogramas. Pronto, descobri quem que é a minha
massa desse meu astronauta, 70 quilogramas. Se eu quero saber qual que é o peso dele na Lua, ele vai ser, ó, peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade na Lua, que vai dar igual a peso na Lua é igual a 70 vezes 1,6. 70 da massa, 1,6 da gravidade na Lua. Fazendo a multiplicação, a gente encontra que peso na Lua é igual a 112 newtons, pessoal. Certo? Então, eu tenho que o astronauta de 700 newtons na Terra vai ter 112 newtons na Lua. É por esse fato que quando você está na Lua, se você pular, você pula muito alto, devido ao fato de que a resistência na Lua é bem menor, a gravidade, né? Então vai possuir uma resistência bem menor. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Caso um corpo A, aí aqui eu tenho o corpo A é a menina, ó, empurrando, aplica uma força sobre um corpo B, que é a parede, o corpo B produzirá sobre A uma força de reação. As forças de ação e reação sempre têm a mesma intensidade e atuam na mesma direção. No entanto, apontam para sentidos opostos. De acordo com o que estabelece essa lei, as forças surgem aos pares e não é possível que um par de forças de ação e reação surja em um único corpo. Certo, pessoal? Então, ação e reação. Quando eu empurro uma parede, a parede me empurra. E assim acontece com toda interação de dois corpos. Se você é empurrado, você também empurra. Ok? Que é o que ocorre aqui. Ó. A menina ela empurra com força de 5 newtons a parede e a parede empurra ela com força de 5 newtons. Tem um exercício aqui de aplicação. Ó. Olha aqui o exemplo. O karateca, quando ele bate na madeira para quebrá-la, a mesma intensidade que ele aplica uma força na madeira, a madeira aplica uma força sobre a mão dele. Isso faz com que sua mão machuque, certo? Outro exemplo aqui de ação e reação é quando você pisa, quando você anda, você empurra o chão para trás, que é a ação, e existe uma reação que lhe empurra para frente, ou seja, quando você empurra o chão para trás, o chão lhe empurra para frente. É isso que faz com que você não patine, né? Não fique patinando no chão. Vamos lá para um exercício resolvido sobre essa questão aqui. Primeira e segunda lei. Acabamos de ver a terceira lei. Acabamos de ver a terceira. Após a cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto, que eu não coloquei a foto, me esqueci de colocar. A foto mostra um instante em que a bola encontra-se. Opa! Um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais e sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. Vamos continuar. Segundo, a força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez que a bola está mais deformada do que o rosto. Legal. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pelo rosto, não, pela bola no rosto, o que explica a inversão do sentido do movimento da bola. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Certo? Ele está querendo saber quais dessas quatro respostas aqui que são as corretas. É correto o contido apenas em. Aí eu aconselho vocês tentarem responder agora, sem olhar o restante do vídeo, que eu vou passar agora nesse instante
E vocês vão tentar, a partir da terceira lei que eu acabei de explicar, vocês vão conseguir responder essa pergunta. Vamos ver. Olha aqui, ó. Letra A é correta. Qual que é a letra A? A força aplicada pela bola no rosto é aplicada, eles são, é exatamente a letra A, é exatamente a definição da terceira lei de Newton. E o restante das questões, ó, os restantes dos itens, são todos incorretos. Ó. O item 2, as forças são iguais. As forças são iguais, então está incorreto. Ele diz que as forças não são iguais. E a terceira, o tempo de atuação das forças é igual. Então está incorreto, porque ele diz que não. Opa, voltando, ó, sem querer eu sair aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar lá para a explicação, desculpa. E sem querer mexer aqui no mouse. Ó, então tá incorreto, o tempo de atuação das forças é igual. E a quarta é incorreta porque a força aplicada pela bola no rosto é a ação e não a reação, certo? Então, essas daqui são algumas questões, são questões objetivas, né? O referencial para vocês dessa nossa aula aqui é o livro, certo? O livro de vocês do primeiro ano. Caso esse conteúdo ele é bastante conceitual, caso vocês tenham dúvida, nossa, na aula ao vivo, né, na aula online, nós vamos poder tirar essas dúvidas. Eu aconselho que vocês levem essas dúvidas para essa aula. E vou dando por finalizado aqui nossa aula, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido.